três realidades do pecado. O pecado, como definição, é desobedecer a Deus. O pecado, então, é desobediência. Vemos no princípio da humanidade, quando Deus criou, formou Adão e o pôs no jardim do Éden para lavrar, para cuidar do jardim. Deus deixou uma palavra, uma ordem para Adão, de que todo o fruto do jardim do Éden ele pudesse comer livremente, mas de uma árvore que estava no meio do jardim, dessa ele não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Isso foi o que aconteceu. Adão comeu daquele fruto, daquela árvore, desobedecendo a Deus. E vemos que o pecado é uma desobediência contra Deus, uma afronta à pessoa divina, santa de Deus. Deus, quando ele nos dá a sua ordem é perfeita, porque ele é um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem cuidado de nós. Assim como um pai dá uma ordem a um filho, não querendo o seu mal, assim é o nosso Deus. Deu a sua ordem a Adão, mas Adão desobedeceu a Deus. Foi levado por um sentimento de cobiça, de ser igual a Deus, de ser como Deus, quando aquela mulher, Eva, também comeu do fruto e deu ao seu esposo, ao seu marido, e ele comeu, desobedecendo a ordem de Deus. Então vemos que o pecado é desobediência. Se Deus falou que não, é não. Se Deus falou que pode, pode. A primeira realidade desta desobediência do pecado é que todo pecado, toda desobediência, primeiro é contra Deus. Vemos no Evangelho de São Lucas, aquele filho pródigo que estava na casa de seu pai e, tendo tudo ali disponível na casa de seu pai, ele resolveu pedir a sua herança, mesmo ainda sendo seu pai vivo. E seu pai bondoso, seu pai amoroso, concedeu a ele aquela herança. E ele saiu da casa de seu pai e foi viver a sua vida dissoluta, uma vida sem compromisso, sem disciplina, sem cuidado, sem amor, porque sabemos que quem realmente cuida de nós é o nosso pai. E ele foi viver, mas gastou o seu dinheiro todo, pecando, desagradando a Deus, e teve a oportunidade de voltar à casa do seu pai. E caindo em si, diz a palavra de Deus em Lucas 15:18, ele disse: eu vou voltar na casa do meu pai, porque primeiramente eu pequei contra o céu, ou seja, contra Deus. Todo pecado primeiramente é contra Deus. Tudo de maravilhoso Deus deixou para o homem, deixou os limites para que possamos viver uma vida plena, uma vida alegre. E nós muitas vezes queremos fazer as nossas vontades, ultrapassamos os limites de Deus e pecamos contra Deus. E a consequência disso é a segunda realidade do pecado. A segunda realidade do pecado é que todos pecaram, estão afastados de Deus. Em Adão, todos foram feitos pecadores. Diz em Isaías 59:2, mas os vossos pecados fazem separação entre Deus e o homem. Todo pecado, toda desobediência nos afasta de Deus. E nós devemos ter muito cuidado para não acharmos que estamos com Deus enquanto Deus está longe de nós. Porque o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. A terceira realidade do pecado é que todo pecado tem um resultado fim. Todo pecado vai ter uma consequência. Em Gálatas 6:8 diz a palavra de Deus que aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção, ele vai colher morte. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado, ou seja, a recompensa da desobediência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, todo pecado ele vai ter um resultado, ele vai ter um fim, e esse fim vai ser cruel, porque em Ezequiel, no capítulo 18, também diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos a tragédia que é o pecado, a tragédia que é a desobediência contra Deus.
e contra também os homens. Porque se pecamos contra Deus, o resultado vai ser negativo nas pessoas, nas vidas que nos cercam. Seja qualquer tipo de pecado, de desobediência contra Deus. Mas nós temos um escape, nós temos um alívio. E esse alívio se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo foi aquele que veio à terra, sendo verdadeiro Deus, desceu da sua glória para resolver os nossos problemas, resolver a nossa dívida, a nossa culpa, que é a culpa do pecado, a culpa da desobediência em que todos nós somos por natureza. Jesus veio a esta terra. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Não foi achado culpa em nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi achado dolo em nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 4,15 diz ali que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz a palavra de Deus que ele não conheceu o pecado enquanto ele esteve aqui na terra. Jesus é a solução dos nossos problemas, dos nossos pecados. Entregue a sua vida a Jesus, porque ele não conheceu o pecado, muito pelo contrário, ele se fez pecado. Mas como se fazia pecado? Ele morreu naquela cruz como um malfeitor, como um ladrão, ao lado daqueles dois ladrões, para perdoar todos os nossos pecados. E você tem essa oportunidade de, em Cristo, ter vida e vida com abundância, porque ele se fez pecado por nós, e se fazendo o pecado por nós, ele também nos fez justiça, porque ninguém poderia morrer naquela cruz, ninguém foi achado digno de morrer pelos pecados de toda a humanidade. E Jesus morreu pelos nossos pecados, nos dando a vida, e a vida com abundância. Isso é de graça. Pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Foi Deus que enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer por nós, nos perdoando de toda a dívida, de toda a culpa do pecado, de toda a desobediência, para que agora vivêssemos em obediência, uma vida santa, uma vida de obediência na sua palavra. E Jesus quer te dar esta vida. Romanos 8:1 diz: portanto agora, se você crê agora nesta palavra, crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, ou seja, segundo as suas vontades, mas segundo o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas pela sua palavra santa e eterna. Que Deus te abençoe e que você tenha vida, e vida com abundância, e não viva o resultado trágico do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.